Partido Liberal. Boa noite, candidato. Boa noite, Luciano. Boa noite, John, Honório, toda a nossa equipe técnica. Quem está nos assistindo, é um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que nossa participação seja digna da nossa audiência. Candidato, nosso tempo, então, de entrevista começa a contar a partir de agora. John. Candidato, o senhor mandou um recado para os vereadores que, se eleito, quem vai mandar na prefeitura é o senhor. Mas o PL só elegeu 4 vereadores e o Novo, que é o partido do seu vice, nenhum. A gente sabe que o prefeito precisa de ter governabilidade para aprovar projetos na Câmara. O senhor tem receio, caso o senhor seja eleito, que aconteça o mesmo que aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve que negociar e até dar espaço para o Centrão no governo? Vamos lá. O recado que eu disse, eu falo isso desde a minha pré-campanha, do primeiro dia de pré-campanha, é que todo vereador, e eu venho do Legislativo, eu respeito muito, a eleição de vereador ela é extremamente difícil, então eu respeito muito o vereador que se dispõe a pedir voto, que conquista o seu mandato. Todo vereador que chegar na nossa prefeitura com o interesse de resolver os problemas do seu eleitorado, os problemas da sua base, os problemas do seu setor, ele será recebido com um tapete vermelho. O que eu deixei claro desde o começo, John, e reforço aqui, e vou reforçar em todas as oportunidades, é que nós não aceitaremos pressões e nem a troca de cargos por apoio. Isso não vai acontecer na nossa prefeitura e eu vou me manter firme nesse propósito, assim como eu me mantive firme no primeiro turno, durante a eleição, na pré-campanha e agora no segundo turno. Realmente, você tem razão, seria o caminho mais fácil para mim começar a negociar a prefeitura. Começar a lotear, vender minha prefeitura, para que eu tivesse o apoio desses vereadores, ou até de outros partidos políticos, ou de outros políticos até que não foram eleitos. Mas eu tenho um compromisso com Goiânia, eu tenho uma coerência com o que eu defendo, com meus valores e princípios, e essa coerência eu vou manter até o fim. É isso que eu escuto da população, a população quer o político que tenha palavra. Não adianta eu me posicionar de um jeito no primeiro turno e chegar no segundo turno eu começar a fazer acordos espúrios que vão engessar a minha gestão, que vão impedir que eu tenha mobilidade, vão impedir que eu tenha autonomia. Pode ser o melhor gestor do mundo. Se ele não tiver autonomia para trabalhar na prefeitura, ele não consegue fazer nada. E da mesma forma que você falou, o prefeito precisa dos vereadores? Com certeza precisa. E eu tenho certeza que os vereadores, ainda que não estejam me apoiando agora no segundo turno, seja qual for o motivo, quando eu chegar e for eleito, eles vão precisar também da prefeitura. E aí vai ser a hora que a gente vai sentar e vai negociar e eu vou falar para eles. O que vocês precisarem para o seu eleitorado, vocês terão. O que vocês quiserem de interesse pessoal, para resolver problema pessoal de vocês, não será nessa prefeitura que vocês terão. Mas então trabalhando de uma forma... o senhor vai ter que ceder, então, aos partidos, né? Caso seja... Não, ceder no sentido de que a prefeitura vai atuar para resolver o problema do vereador, não dar cargo para ele. Isso eu sempre falei. A prefeitura vai atuar para resolver o problema do vereador. Caso o vereador tenha uma indicação técnica, ele pode me apresentar e será apreciada. Não terá vinculação eterna com aquele cargo. Bom, candidato, o senhor falou em se manter na linha e na coerência do seu perfil, né? E o senhor se apresenta, se declara cristão, católico, se apresenta como um candidato que defende a família tradicional. Inclusive, nessa fase da campanha, o eleitorado pôde conhecer a sua família, o seu filho, a sua companheira, mas no site do TRE o senhor se declara solteiro. Isso não pode parecer uma incoerência para o seu eleitorado? A Adélia é minha companheira de vida de 10 anos, a gente já passou muitas coisas juntas. Ela foi diagnosticada com esclerose múltipla, cerca de 5 anos atrás, uma doença neurodegenerativa e que tem um tratamento muito pesado, cobra uma taxa muito pesada de quem é portador. Ela foi diagnosticada, inclusive, com infertilidade também, e hoje nós temos um filho de 2 anos, que é o Dante. Junto a gente passou por muita coisa, muitos problemas de saúde da minha família, na família dela. O pai dela faleceu em 2021. De consequências da diabetes. Minha mãe faleceu em 2022, de consequência de um câncer. Meu pai faleceu no começo desse ano, logo depois do meu mandato ter sido retirado. Meu pai faleceu de consequência de doença renal crônica que ele tinha. E tratou até o fim, mas infelizmente não conseguiu. Nós já passamos muitas coisas e ela interessou em participar da nossa campanha política para mostrar e contar a nossa história de vida. Não acho que isso seja adequado, não acho que seja a pergunta que você tem que trazer aqui. Essa pergunta de expor a família do candidato, eu sei que vocês estão sofrendo uma pressão do sistema, uma pressão muito grande para fazer esse tipo de pergunta para mim, mas eu não acho que ela seja adequada. Aliás, já peço de antemão aqui, não façam isso com o candidato opositor, com o meu adversário, quando ele vier aqui amanhã. Não é justo você ficar expondo a família do candidato
ou tentar expor a família do Me candidato? desculpe, eu não quero expor a Você família está expondo a do senhor. família, você está expondo a família. O que eu quero dizer é nós que quando o senhor hoje fala diante, de uma família nós tradicional, estamos diante, eu tenho 2 minutos para responder. Sim, a gente vai deixar, a gente está paralisando. Quando o senhor fala numa família tradicional, o senhor coloca um certo valor político nisso. É nesse contexto que é a minha pergunta. Não coloco nenhum valor político nisso. Eu não exponho minha família por questões políticas. Até a Adele, durante muito tempo, eu quis protegê-la e quis proteger o meu filho, justamente porque eu sei que a partir do momento que você coloca a sua família, expõe a sua família, você começa a receber ataques sujos de pessoas que estão dispostas ao poder pelo poder a qualquer custo. E não é por isso que a gente está aqui. Eu estou numa campanha política, numa campanha para propor ações para Goiânia e não para ter minha família sendo desrespeitada aqui ao vivo. Realmente acho que isso foi de muito mau gosto, isso ter sido feito. Eu sei que vocês estão sob pressão. Pode ter certeza que quando eu for eleito, a gente não vai fazer essa pressão com vocês. Vocês terão liberdade para escolher as próprias perguntas. Mas só para que fique claro, a Adele é minha companheira, é minha esposa. E para as pessoas, infelizmente, já que a gente veio para isso aqui, mas tem uma notícia boa para vocês. A gente vai subir um vídeo hoje mostrando o dia que eu propus a minha esposa pedir a mão dela em casamento, curiosamente, honrando também uma tradição de Goiânia. Vai lá no nosso Instagram, nosso perfil, Fred Rodrigues GO. E me desculpem, pessoal, me desculpem por isso aqui, mas realmente acho que a família não tem que ser trazida para o lado pessoal, para o lado da política. E espero que isso não seja feito com o nosso adversário aqui amanhã. Candidato, na área da saúde, para reduzir a falta de médicos, o senhor propõe parcerias com a PM, também bombeiros e até com as Forças Armadas, para pegar os médicos de lá e poderem ajudar neste problema da falta de médicos. A gente pode entender que o senhor, então, não pretende fazer concurso público para essa área? E pergunto isso porque no plano de governo do senhor, a palavra concurso aparece só uma vez e é em relação à Guarda Civil Metropolitana. E para a área da saúde? Não, de forma alguma, vocês não podem entender nada. Tudo que vocês têm que entender é o que eu estiver falando. E o que eu estou falando é que nós vamos entrar seriamente para resolver o problema da saúde. É curioso. Obviamente, o plano de governo ele é um norte, ele é uma abrangência genérica das coisas que você pretende fazer. Muitos dos nossos adversários, no passado, e antigos gestores de Goiânia, colocaram a palavra concurso diversas vezes nos seus planos de governo e não resolveram, não fizeram concurso, ou se fizeram por motivos eleitoreiros e não chamaram essas pessoas. A gente vai utilizar todos os meios possíveis, inclusive esse é uma abrangência extra, além do concurso, para que a gente resolva a saúde. Hoje mesmo eu participei de uma reunião na Copa Neste. E essa reunião ficou muito claro lá a insatisfação do meio da área da saúde com essa questão. E não é uma falta de dinheiro, eu tenho falado bastante. Goiânia é uma cidade extremamente rica, que tem muitos recursos, que investe acima do que a Lei Complementar 141 de janeiro de 2012 estabelece, que é o 15% para a saúde, investe 21% e o problema não é resolvido. Então, mais uma vez, o problema da saúde de Goiânia, e nós vamos cuidar da saúde. Os vídeos, o nosso compromisso, todo o nosso discurso, tudo que a gente está propondo desde o começo foi justamente para cuidar da área da saúde, porque é isso que Goiânia precisa. É a área que mais aparece, é a área que mais necessita da urgência da resolução do problema. E, obviamente, trazer profissionais de outras áreas que não necessariamente ligadas pelo concurso também é uma forma de resolver o problema. Mas, tanto a questão das OS, que nós iremos rever a questão das OS, questão de respeitar o contrato com a iniciativa privada, dos hospitais privados, que não estão nem atendendo o IMAS mais, a gente vai resolver isso e vai resolver com uma gestão que tem autonomia, ao contrário do nosso adversário, que já chamou todo mundo que podia para dentro, inclusive da gestão do Rogério Cruz, já trouxe para dentro e não vai ter autonomia na sua gestão para poder resolver os problemas da saúde. O senhor fala em reestruturar as unidades de estratégia da família, utilizando o programa Mais Médicos, que é uma criação da presidente Dilma do PT. A pergunta é, na sua opinião, esse programa, o Mais Médicos, merece ser copiado? O grande problema do programa Mais Médicos é a forma como ele foi executado. Eu não tenho problema nenhum no Mais Médicos desde que haja um revalida, desde que haja uma prova objetiva de comprovação de competência daquele profissional. Mas como era feito o Mais Médicos? A gente mandava R$10 mil para Cuba, desses R$10 mil, 7.500 ficavam com o governo de Cuba, 1.500 eram retidos pelo governo para só entregar para o profissional quando ele voltasse, para evitar que ele buscasse asilo no Brasil, e só R$1.000 eram repassados para o profissional aqui, que muitas vezes a gente nem tinha condição de saber se ele realmente era médico, porque ele não era aprovado, ele não tinha condição de fazer um revalida, o revalida era dispensado. Então, o que a gente tem que fazer é, mais uma vez, eu não vou medir esforço, eu vou buscar soluções em todos os lugares para resolver o problema da saúde. Se tiver que utilizar um caso desse, que seja. Mas, obviamente, não nos moldes como ele era feito aqui, onde, na verdade, era simplesmente um programa de transferência de recursos para o regime cubano. Candidato, o senhor passou a campanha toda atacando o PT e disse que não vai fazer alianças com a esquerda. Que não vai fazer. Que não vai fazer alianças com a esquerda, perdão. O senhor também não quer os votos, os 168 mil votos que foram para a candidata Adriana Costa?
mais uma vez que fique muito claro, eu não vou fazer aliança com o PT. Eu não vou fazer aliança com o Partido Socialista Brasileiro, como nosso adversário fez, e a gente sabe que, na verdade, talvez seja uma forma até de trazer o PT para dentro, sem que tenha a cara do PT lá no pôster. Mas a verdade é que eu não tenho alinhamento de valor e princípio com o PT. Então, por que eu faria uma aliança com ele? Eu vou buscar o poder a qualquer custo? Não, não estou nessa por vaidade, não estou nessa pelo poder a qualquer custo, estou nessa para a gente tentar resolver o problema de Goiânia fazendo acordos com a sociedade. E dentro da sociedade, aos eleitores do PT, sejam por motivo ideológico, sejam por motivos porque gostaram da candidata, que eu acredito que muitos vão reconsiderar e ver que a nossa gestão, o nosso projeto, é o único capaz de executar o que está sendo prometido. Principalmente porque eu não estou amarrado com acordos políticos. O nosso adversário prometeu uma gestão técnica. Eu pergunto, como ele vai fazer isso? O meu partido hoje tem um compromisso somente com a sociedade. A nossa coligação é PL e Partido Novo. E o próprio Partido Novo tem no seu próprio estatuto uma gestão técnica sem indicações políticas. Ou seja, o estatuto deles já coaduna, já se conforma com o que eu estou propondo. Então, o nosso adversário, ele não vai conseguir fazer isso, está muito claro, porque ele já se alinhou com todo mundo que dizia que não iria se alinhar. Trouxe o PSB, trouxe o vice do Rogério Cruz. Todo mundo que estava com o Rogério Cruz na prefeitura do Rogério Cruz hoje está na campanha do nosso adversário. Então, realmente, eu quero manter minha coerência, vou manter minha coerência. Fiz isso no primeiro turno e cheguei na frente no primeiro turno. Se os eleitores dos partidos de esquerda quiserem aceitar o nosso projeto, entenderem que o nosso projeto é o melhor, eu entendo que eles votarão na gente. Mas eu não vou me alinhar ao PT, porque o PT não tem valores e princípios que eu compartilho. Mas o senhor, então, não está menosprezando esses 168 mil votos. Eu não menosprezo o cidadão, eu não menosprezo a pessoa, independente de quem ela votou. O que eu não vou fazer jamais é me alinhar com o partido político PT, coisa que eu nunca fiz e não pretendo fazer agora, principalmente não, depois que eu virei adulto. Mas o senhor pretende fazer alguma mudança, inclusive na abordagem da sua campanha, para atrair, para conquistar esse eleitor? A abordagem da campanha nossa, John, ela é muito direta. Ela é uma campanha coerente. É uma campanha onde as pessoas estão entendendo que eu tive toda a oportunidade de seguir pelo caminho errado, de seguir pelo caminho que o meu adversário está seguindo. Qual que é esse caminho? Eu estou no maior partido do Brasil, o PL, maior recurso eleitoral, maior tempo de TV. Eu poderia ter feito aliança com o partido que eu quisesse, com qualquer um, para tentar fazer esse velho acordo da velha política, essa política analógica, atrasada, que finge ter experiência para disfarçar a sua incoerência, finge ter experiência para disfarçar a sua incompetência. Eu optei por não fazer. A minha coerência vai ser meu norte político. E eu acredito, pelo resultado do primeiro turno e pela pesquisa Veritar, que foi uma das poucas que acertou a nossa posição no primeiro turno, nos colocando em primeiro, e ontem saiu uma pesquisa Veritar e mostra que a gente está em primeiro, as pessoas estão entendendo. Olha, se eu quero mudança, se eu quero uma prefeitura que tenha capacidade de indicar pessoas técnicas, se eu quero pessoas realmente competentes na gestão, eu tenho que votar em alguém que vai ter autonomia. Um cara que, além de ter ideias boas, vai poder indicar e colocar pessoas certas. É só isso que um prefeito tem que fazer, meus amigos. O prefeito ele tem que ter a humildade de entender que ele é um líder que tem que colocar pessoas melhores que ele nas diversas posições da cidade. O senhor tem falado nessa questão da experiência. O governador Ronaldo Caiado tem dito que eleger o senhor seria colocar um outro Rogério na prefeitura, justamente fazendo críticas, talvez, a uma falta de experiência em gestão pública, né? O que o senhor tem para dizer para o eleitor nessa oportunidade aqui? O Fred Rodrigues é bom em quê? É estranho ver essa crítica, porque essa crítica da falta de experiência foi uma crítica que o Mabel fez ao próprio governador Ronaldo Caiado, e ele foi um bom gestor. O próprio Mabel falava que o governador Ronaldo Caiado não tinha experiência, não sabia gerir um carrinho de picolé. A mesma crítica que o Mabel fez para o Caiado, ele fez para mim. E, ao mesmo tempo, o Mabel disse que a Dilma é uma excelente gestora, é uma craque da administração. Ou seja, nosso adversário não está nem um pouco qualificado em identificar um bom gestor. Isso ele já provou diversas e várias vezes. Outra coisa que a gente pode falar para rebater as críticas, tem várias coisas. Até o começo da pré-campanha, até o fim da pré-campanha, perdão, os nossos adversários, a imprensa noticiava isso dia e noite, eles queriam que eu fosse o vice. Queriam que eu fosse o vice do Sandro. Então eu era qualificado para ser o vice, uma posição que deve ser tão boa, até melhor do que o titular, mas eu não sou qualificado para ser concorrente deles, eu não sou qualificado para assumir a prefeitura. Então, realmente, eu não sei de onde vêm essas críticas e mostra, mais uma vez, a questão da incoerência. Para quem não sabe, nós temos aqui em Goiás a Comenda do Mérito da Ordem Anhanguera, a Ordem do Mérito Anhanguera. E essa medalha, ela é para pessoas que prestaram um relevante serviço ao Estado de Goiás, pessoas que têm um serviço notório ao Estado de Goiás. Eu recebi essa comenda, essa medalha das mãos do governador.
o governador Ronaldo Caiado me entregou essa comenda por relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás. Candidato. E aí, de repente, eu não sirvo para ser candidato. A população está vendo o que está acontecendo e sabe que o nosso projeto é o único capaz de ser executado. A entrevista termina daqui a pouquinho. O Luciano perguntou e o senhor não respondeu exatamente. Em que o candidato Fred Rodrigues é bom e seria diferente do Rogério Cruz, como diz o governador Caiado? Em que o candidato seria bom? Principalmente, eu não trouxe o Rogério Cruz para dentro da minha campanha, como nosso adversário acabou de fazer. Então, eles criticam o Rogério Cruz, mas ao mesmo tempo trazem o Rogério Cruz para dentro da campanha deles. E a grande questão é a seguinte, pessoal. Eu sei fazer uma gestão com autonomia. Não importa, a pessoa pode ficar falando para vocês que é gestora, mas não é. Se ela já se amarrou a 12, 13 partidos políticos, a prefeitura já foi loteada antes mesmo dessa pessoa assumir. E é justamente isso que a gente não vai fazer. A gente vai dar autonomia para a prefeitura, justamente para poder indicar os cargos técnicos que a cidade precisa para resolver os problemas. Tá certo, candidato, muito obrigado. Boa sorte aí nesse restinho de campanha. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, Luciano. Obrigado, John, Honório. Obrigado, nossa equipe técnica. E obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Mais uma vez, sigam nossas redes, Fred Rodrigues GO. Tem vários vídeos legais lá para vocês, inclusive as nossas propostas. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Dia 27 é 22.